Nós temos estudado nas últimas semanas sobre a cruz de Cristo. E nós chegamos num ponto, nós já falamos bastante da cruz, falamos sobre a necessidade da cruz, a condição do homem, a justiça de Deus, redenção, propiciação. Lidamos com todos esses termos da cruz. Nós chegamos hoje num ponto, então, que é o seguinte, tá, e agora como que isso afeta a minha vida? De uma maneira muito prática, como que isso afeta a minha vida? O que Jesus fez, então eu pego aquilo, eu aceito aquilo, eu aceitei Jesus, e agora então eu estou salvo. É assim que funciona, e agora eu posso sair e viver de qualquer maneira. É isso? De maneira nenhuma. Mas infelizmente é assim que muitas pessoas têm visto a graça de Deus. Se é graça, se Deus me salvou e é pura graça, não tem nada que eu possa fazer, Deus me salvou e Ele me ama assim, então eu posso sair e viver de qualquer maneira, certo? Não, errado. Então nós chegamos nesse ponto hoje que vamos falar de Deus nos dá o quê? Um novo coração. Um novo coração. Nós vamos meditar numa promessa que está no Antigo Testamento, mas que é uma promessa para o Novo Testamento, para a vinda de Cristo. Deus está falando através do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, mas Ele está falando de coisas que Ele vai fazer através de Cristo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36. A gente vai ler a partir do versículo 22. Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 22. Essa é uma promessa de Deus, como eu já disse, para o povo do Novo Testamento. Essa é uma promessa de Deus para a vinda de Jesus Cristo. Mas o que está acontecendo? Para que servem os profetas no Antigo Testamento? Deus tira o povo de Israel da nação do Egito, do meio do Egito, faz as 10 pragas, tudo que a gente viu semana passada sobre a Páscoa, sobre a retirada do povo. Ele dá a terra de Canaã, como Ele prometeu aos patriarcas, mas o povo se rebela, como Deus já tinha previsto que eles se rebelariam, desobedece a Deus, e como Deus também disse que faria, Ele expulsa o povo da terra, e agora eles estão o quê? Exilados. O povo foi disperso. O reino do norte, você sabe que Israel foi dividida por causa da guerra civil. Eles depois da morte de Salomão, eles dividem um reino. Existe agora Israel, que é o reino do norte, Judá, que é o reino do sul. Israel caiu na mão dos assírios, o sul cai na mão da Babilônia, todo Israel foi dispersado. E aí Deus começa então a levantar profetas para dar mensagem de esperança para o povo. Porque na cabeça do israelita, quando existia uma guerra entre nações, basicamente a guerra era entre o Deus do Egito e o Deus de Israel, o Deus da Síria e o Deus de Israel, o Deus da Babilônia e o Deus de Israel. Então, na cabeça deles, quando Israel é conquistada pelos assírios, pelos babilônios, na cabeça dele existe o quê? O nosso Deus não foi suficiente ou poderoso o suficiente para nos guardar, para nos proteger. Porque é assim que a cabeça daquele povo naquela época funcionava. Quando eles, na verdade, deveriam pensar assim: nós desobedecemos o Senhor e agora o Senhor está nos castigando por aquilo que nós fizemos. Alguns deles pensavam assim. E aí então Deus os retira de lá e levanta profetas. Ezequiel é um desses profetas, que vai trazer o quê? Pregação, voltem para Deus. Ele vai falar, se arrependam dos seus pecados, voltem para Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é bom. E Deus nunca deixa, Ele sempre chama o povo dele para o arrependimento, mas Deus nunca deixa o povo dele sem promessa de perdão, de restauração, de transformação. E é essa promessa que a gente vai ver aqui agora, no livro de Ezequiel. E aí, a partir do versículo 22, diz assim:
Por isso, diga nação de Israel, assim diz o soberano o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor agora venha falar conosco, através da Sua palavra. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, a nossa mente, nos dá iluminação, ó Espírito Santo, para entender a palavra, porque ao homem natural é impossível entender a palavra do Senhor. Então agora nos dá graça para poder entender a Sua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos que nesses poucos versículos que nós lemos, nós podemos dividir essa passagem em 4 partes. A primeira aí, Deus nos salva para a glória dele, versículo 22 e 23. Esse é o nosso primeiro ponto. Deus nos salva para a glória dele. Segundo ponto, Deus nos separa, Ele nos retira, nos corta do mundo. Santidade. Terceiro ponto, Deus nos lava e nos limpa dos nossos pecados. Deus vai nos purificar dos nossos ídolos, de tudo aquilo que tem tomado o lugar dele na nossa vida. Em quarto e último lugar, Deus nos transforma à imagem do seu Filho. Deus tem um propósito na sua vida e um propósito apenas. E não é a sua felicidade aqui e agora. Não é o American Dream. Deus tem esse propósito e o propósito dele é te transformar à imagem de Jesus Cristo. Te transformar à imagem de Cristo. E muitas vezes, aliás, a grande maioria das vezes, isso vai passar por sofrimentos na nossa vida. Por quê? Porque os sofrimentos eles vão queimando todas as nossas falsas esperanças. Os sofrimentos vão destruindo os nossos falsos deuses. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida, o sofrimento ele vem e arranca. Mas Deus, ele não pode ser tirado da sua vida. Porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Então, esse é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Nos transformar à imagem de Cristo. Então, o primeiro ponto aí, versículo 22. Por isso, diga a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei estas coisas, mas por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Não é por sua causa que farei essas coisas. Deus, ele começa então a dizer a razão pelo evangelho, porque lembra que isso aqui é uma promessa para o Novo Testamento. Isso aqui é a promessa do Evangelho de Jesus Cristo. Que nós temos estudado, a cruz de Cristo, tudo que nós já estudamos durante essas últimas semanas, tudo aquilo ali, nada daquilo é por nossa causa. Deus não nos salva porque nós somos bonzinhos. Deus não nos salva porque nós somos bonitinhos.
Porque muitas das vezes o nosso pensamento, nós olhamos para Deus como se Ele fosse um velho avô sentado numa cadeira de balanço, olhando o seu netinho brincar e fazer besteira. Eu tenho 2 filhas, uma delas tem 1 ano e meio. Quando ela faz alguma arte, alguma coisa, a gente acha o quê? Bonitinho. Muitas vezes, e os avós então, meu sogro e minha sogra, eu e a minha esposa ainda a gente corrige, agora eles acham aquilo maravilhoso. E muitas vezes a gente pensa que Deus é assim, que Deus olha para a humanidade e vê as criaturas dele se comportando de alguma maneira e fazendo o que eles não deveriam fazer, e a gente pensa que Deus lá do céu, ele olha e vê, nossa, que bonitinho. E nós esquecemos que ele é o Santo de Israel, que ele é o Santo, 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 que ele não tolera o pecado, a maldade e a injustiça. Ele é santo. E aí a gente começa a ter essa imagem distorcida de Deus. Mas aí Deus ele vai falar assim, não é por causa de você que eu vou fazer o que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer, isso que eu estou prestes a fazer, não é por sua causa, é por causa do meu grande nome, que vocês profanaram por todas as nações por onde vocês foram. E aqui já começa um problema, porque vocês talvez não escutem essas coisas tão frequentemente como eu gostaria que vocês escutassem. Porque nós vivemos nessa sociedade pós-moderna, onde existiu, eu já expliquei isso aqui, essa exaltação do homem, e essa diminuição de Deus. Esse é o nosso tempo. É por isso que nós ouvimos pessoas dizendo, eu não preciso de Deus, porque elas não conhecem Deus. E elas não se conhecem. Então falar uma coisa dessa aqui na igreja, escandaliza. Quando eu falo, não é por sua causa que Deus te salva, é para a glória dele e apenas para a glória dele. Porque a única coisa que pecadores, que Deus, olhando para pecadores, a única coisa que Deus ele tem que fazer conosco é nos julgar e nos condenar. É isso que nós merecemos de Deus. Mas como nós cantamos aqui, Ele nos ama. Ele nos ama. Apesar de nós. Então, o motivo de Deus nos salvar não é encontrado em nós. É encontrado nele. Para a glória dele. Esse é o primeiro ponto de tudo isso aqui. Então, a gente tem que entender uma coisa. Que uma vez que nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, uma vez que nós fomos salvos, Jesus pagou o nosso preço, o preço dos nossos pecados na cruz, com o seu sangue. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós então pegamos a graça de Deus e muitas vezes transformamos isso em graça barata. Então agora eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, aonde eu quero. Mentira. Porque se você vive dessa maneira, se você consegue viver como o mundo, se vestindo como o mundo, falando como o mundo, assistindo o que o mundo assiste, participando no que o mundo participa, e nada disso te incomoda, existe uma grande possibilidade de que o Espírito Santo de Deus não habita em você. E eu sei que isso choca. Como assim, Rodrigo? Você pode vir na igreja e falar que o Espírito de Deus não está em alguém? Bom, Jesus disse isso, que dentro da igreja tem joio. O apóstolo Paulo chama a congregação de Corinto a se autoexaminar, para verem se vocês estão na fé. E eu sei que essa pregação não é uma pregação muito popular, que não enche igreja. Mas a nossa preocupação é, um dia, todos nós aqui vamos nos encontrar diante de um Deus santo, e vamos responder. E a minha única preocupação, se tem uma coisa que me tira o sono por essa igreja, é isso. Que um dia, todos nós vamos enfrentar isso. E naquele dia, eu quero ter sido fiel a Deus na pregação do Evangelho e te alertar desse dia. Desse dia. Então, existe que aquele que te deu graça para a sua salvação, ele também vai te dar graça para a sua santificação. Não é
A graça que Deus dá não é uma graça barata. Ele nos dá a graça, a gente vai fazer o que a gente quer daqui para frente. Não. Se essa graça que você pegou, se essa graça que você tem, talvez você não esteja debaixo da graça de Deus. Porque a graça de Deus, que nos transforma, que nos redime, que nos perdoa, ela nos santifica. E é disso que esse texto aqui está falando. Esse texto aqui, ele está nos dando o quê? Ele está nos dando testes, para que a gente possa olhar a promessa de Deus, comparar com a nossa vida e ver, será que essas são verdades na minha vida? Será que isso aqui que Deus prometeu, que Ele prometeu, e Ele disse que faria, são verdades na minha vida? Então, ele começa, se a gente pudesse parafrasear, ele começa dizendo assim: Israel, ou povo do Novo Testamento, igreja do Senhor, eu estou prestes a salvar vocês, através do meu filho. Mas eu vou salvar vocês, em primeiro lugar, por causa do meu nome, para a glória do meu nome. Para a glória do meu nome. E eu não vou apenas salvar vocês e deixar vocês do jeito que vocês estão. Eu vou transformar vocês. E então o mundo saberá que eu não sou apenas poderoso em salvar, mas eu sou poderoso em transformar essa massa corrupta, pecadora, em santos à imagem do meu filho. E o mundo vai olhar para vocês e vai ver, e vai glorificar a Deus. Por quê? Porque Ele nos transformou, pecadores, miseráveis, à imagem do Filho dEle. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Então, nosso dever de viver aquilo que dizemos ser. Olha o que acontece aí. E ele diz assim: ó nação de Israel, que farei essas coisas por causa do meu santo nome, o nome que vocês profanaram entre as nações. Mostrarei, 23, mostrarei a santidade do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações que vocês foram, por onde vocês foram. Vocês profanaram o meu santo nome por onde vocês foram. É o único verbo aqui, se você for pesquisar aqui em hebraico, que é passivo. E o tempo verbal que ele usa em hebraico é para demonstrar que Deus não tem nada a ver com o nome dele sendo o quê? Sendo ridicularizado. O que aconteceu? O que acontecia? Israel se identificava como o povo de Deus. E aí eles iam e eles adoravam ídolos, desobedeciam a Deus, faziam tudo o que Deus não mandou eles não fazerem. As outras nações olhavam para Israel e faziam o quê? Que Deus é esse que vocês servem? O Deus de Israel não tem diferença nenhuma desse outro Deus, daquele outro Deus. Então Deus está falando o quê? Eu vou santificar o meu nome que vocês profanaram. Existe um dever da igreja em obedecer o Senhor. Porque, para um pouquinho e pensa, por que a igreja hoje, ela é ridicularizada no meio não evangélico, no meio não cristão? Porque pessoas que se identificam com Cristo, que se chamam cristãs, que se dizem nascidas de novo, se identificam com Ele, e elas andam por aí fazendo todo tipo de atrocidade. Mas porque elas se identificam com Cristo, o nome de Deus é ridicularizado por causa dessas pessoas. Então existe em nós uma responsabilidade, igreja, muito grande, de sair lá fora e ser sal e ser luz. Porque muitas pessoas não estão aqui hoje, porque elas conviveram com essas pessoas que se denominam cristãs, que se dizem cristãs, e vivem totalmente contra o evangelho. E porque elas vivem assim, elas falam: não, eu já conheci crente. O crente me passou para trás, o crente mentiu para mim, o crente me enganou, o crente fez isso, aquilo outro. Vocês já ouviram isso ou não? Eu estou falando alguma coisa que vocês não conhecem aqui? Porque nós todos aqui da igreja também já tivemos experiências assim com pessoas que se dizem crentes. Mas nós sabemos que os nossos olhos têm que estar em Deus, não nas pessoas. E então, existe uma responsabilidade muito grande da igreja em viver em conformidade com a palavra de Deus. Se nós não vivemos em conformidade com a palavra, em obediência à palavra de Deus, o nome de Deus vai ser blasfemado por causa de nós.
E isso é uma responsabilidade muito grande. E aí a Romanos fala o seguinte: você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O apóstolo Paulo já estava mostrando isso para a igreja no primeiro século. Ele está falando aqui da igreja judaica, os judeus. Fala, vocês se orgulham de ser cristãos, vocês se orgulham de ter a palavra de Deus, vocês se orgulham das coisas, disso e daquilo, mas como que vocês se orgulham dessas coisas e vivem dessa maneira? Como? E aí o nome de Deus é blasfemado por causa de nós. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você vai lá fora e vive o evangelho, não é só falar do evangelho, é viver o evangelho. As pessoas olham para a sua vida e algumas das vezes você não precisa falar que você é crente. As pessoas vão olhar para você e cara, tem alguma coisa diferente em você. Você não é como os outros. Não é como os outros. E as pessoas vão então ser atraídas para Cristo por causa de você. Porque para algumas pessoas, você vai ser a única Bíblia que elas vão ler. A única Bíblia que elas vão ler. Então, em primeiro lugar, Deus salva, Ele nos salva para a glória dEle, mas Ele também nos corta do mundo, Ele nos retira do mundo. Versículo 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Essa é uma ilustração maravilhosa do que Deus está fazendo na igreja. Ele está o quê? Nos tirando do mundo e nos trazendo para debaixo da igreja, debaixo do seu reino, debaixo da sua filiação. Nós somos filhos de Deus. É isso que Deus faz com todo crente. Todo crente. Deus, Ele nos corta do mundo. Ele nos separa do mundo. Ele vai nos tirar. Nós não vamos andar com o mundo. Porque Ele diz que Ele vai nos tirar e nos trazer para debaixo das asas dEle. Então, você não pode viver do jeito que você quer, em primeiro lugar, mas é impossível, e eu quero dizer para você que é impossível você ter o mundo e ter Deus ao mesmo tempo. É impossível. Porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. É a palavra dele. É impossível nós andarmos com o mundo, fazermos as coisas do mundo e andarmos com Deus. Não se engane, ninguém pode servir a dois senhores. Ou rejeitará um e amará o outro. Nós fomos chamados para a santidade. E eu estava lendo isso aí, eu separei as vezes que Deus ele fala em primeira pessoa, eu vou fazer. Tudo que ele está escrito aqui, tudo que está escrito aqui, toda a promessa aqui, nada aqui está dependendo do homem. Nada aqui está colocado em você. Como eu expliquei na semana passada, quando Deus fala e faz uma promessa para Abraão, Ele faz uma aliança com Abraão, Abraão não passa no meio dos animais. Abraão, quando Deus assina o contrato, quando Deus fala, Abraão, eu te prometo essas coisas e eu vou cumprir, à custa do meu sangue. Ele não coloca nada nas costas de Abraão, porque Deus sabe que se Deus colocar nas nossas costas uma única coisa, e essa única coisa estiver no meio, bloqueando a nossa salvação, se depender em algum ponto a nossa salvação de nós mesmos, todos vamos ser condenados. Então ele diz assim, eu sou o soberano, e eu vou mostrar a santidade do meu nome. Eu os tirarei do meio das nações, eu os ajuntarei na terra que eu prometi, eu aspergirei água limpa,
eu os purificarei, eu darei um coração novo, eu porei o meu espírito, eu os lavarei e agirei segundo... Eu os levarei a agirem segundo os meus decretos. Eu os farei obedecer os meus mandamentos. Vocês serão o meu povo. Aqui nessa lista não tem nada em nós. Sabe por quê? Nós podemos confiar que aquele que nos salvou é suficiente para nos levar até o final? Porque tudo depende dele. Não somos nós que seguramos na mão dele. É ele que segura na nossa mão e não nos deixa sair. É ele. Então Deus nos limpa, Ele vai nos limpar, versículo 25, aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Se Deus, Ele te chamou, se Deus, Ele te escolheu, se Deus, Ele te salvou, uma coisa que Ele vai fazer, Ele vai te limpar da sua iniquidade. Ele vai te fazer andar de santidade em santidade em santidade. Aquilo que você confessou, quando você veio para Cristo, quando você se converteu, e você se arrependeu dos seus pecados. A palavra grega que é usada de arrependimento, ela não é uma palavra que ficou no passado e teve efeitos apenas no passado. Ela é uma palavra que ela é no tempo perfeito. Ela começou no passado e ela ainda tem ações hoje. O que isso significa? Que aquele que te salvou, aquilo que você se arrependeu, você vai andando com Cristo e você vai se arrependendo, e se arrependendo, e se arrependendo, e isso vai te levando para mais santidade, mais santidade, mais santidade. Eu tenho uma pergunta para você. Você continua se arrependendo dos seus pecados e clamando a Deus, Deus me transforma, Deus me purifica, Deus, eu preciso ser liberto disso. A santidade que antes você ignorava, hoje você ama? Ou para você não faz diferença, você consegue viver em pecado e nada te incomoda. Você consegue fazer tudo que o mundo faz e nada te incomoda. Porque o ministério do Espírito Santo é convencer do juízo, do pecado e da justiça. Ele tem te convencido do juízo de Deus, que existe o dia do julgamento, que nós prestaremos conta. Ele tem te convencido da justiça. Qual justiça? A justiça que nós temos falado durante todo esse tempo, que Jesus Cristo é a sua justiça. Por causa de Jesus, você foi declarado justo diante de Deus. E já não existe mais pecado sobre você. Ele tem te convencido de que isso aqui é errado, eu não posso fazer isso porque isso é errado. Eu preciso ser transformado, eu preciso abandonar isso. O Espírito Santo tem feito isso na sua vida? E mais uma vez, isso aqui são coisas que nós temos que ficar se perguntando. São testes que a Bíblia vai nos dando para que nós possamos saber. Essas coisas são verdades na minha vida. O pecado que antes eu amava, hoje eu odeio. Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo, muitas vezes, sem saber se são salvas, com dúvida da sua salvação. Eu não sei se eu sou salvo, eu tenho dúvida da minha salvação, e é uma coisa normal, tá? Antes que você se culpe, porque você às vezes tem isso, todo mundo tem, se você não teve, você vai ter. Você vai ter. Mas o que eu sempre pergunto, geralmente para ir logo direto ao ponto, o pecado que você amava, hoje você odeia? Você consegue viver em pecado sem sentir nada? Não. Você consegue fazer as mesmas coisas que você fazia? Geralmente, bastante jovem me pergunta muito isso. E aí a pessoa, não, mas antes eu fazia isso, eu ia na balada, eu bebia, eu fazia isso ou aquilo, mas hoje eu não consigo fazer. Eu não consigo. E quando eu vou, por acaso eu vou com os meus amigos e aquilo me rebenta por dentro, eu fico mal. Aí eu falo assim, bom, se essa não é a evidência da sua salvação, eu não sei mais o que é. Porque você, em você mesmo, ama o pecado. Só tem um.
que te convence do pecado. É o Espírito Santo de Deus. Só Ele. Essa é uma evidência que nós somos salvos. Essa é uma evidência de que o Espírito Santo habita em nós. De que nós não podemos mais viver em carnalidade. O Espírito vai nos convencendo. E quando a gente cai, a gente sabe que pisou na bola. Então, é muito interessante isso, porque muitas vezes a gente pensa que Deus lá no céu é aquele Deus banana que não pode fazer nada. Não, porque Deus ele tem que respeitar isso. Ele não pode ir sobre a minha vontade. A Bíblia diz que Ele é soberano. E falar que Ele é soberano traz um monte de coisa junto com isso. Ser soberano, Ele é soberano. Não tem nada que Deus não possa. Nada. Ele pode todas as coisas. E aí Ele fala, eu aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. E às vezes lá em casa, vocês têm filhos, vocês sabem como que funciona. Sofia vai tomar banho, ainda bem que já que não está aqui hoje, porque senão ia apanhar depois do culto. Ela não gosta que eu faça essas coisas. Mas agora, ela vai ver depois. Sofia vai tomar banho. E a Sofia não vai. Aí a Jaque vai de novo. Sofia vai tomar banho, Sofia vai tomar banho. E ela fica pirracinha, para lá, para cá, e começa a correr dentro de casa, e não vai tomar banho. E aí eu levanto, porque eu paro de estudar, porque aquilo vai começando a me... E aí eu chego para Sofia e falo, Sofia, vai tomar banho. Ela sai da minha presença e vai direto para o banheiro. Porque ela sabe que o pai dela não está brincando. Vocês acham que eu tenho mais poder que Deus? Então, se Deus diz para os filhos deles, eu aspergirei água limpa sobre vocês e vocês ficarão limpos, Ele tem poder para fazer isso. E Deus olhando para a gente, Ele pode dizer assim, a gente pode fazer isso do jeito difícil ou do jeito fácil. Contudo, para mim, todo jeito é fácil. Vocês ficarão limpos. Eu vou lavar vocês e vocês ficarão limpos. Então é Deus quem nos limpa. Então, outra coisa que a gente vê aqui é Deus nos chamando, Ele vai nos... Eu serei o seu Deus. Essa linguagem de eu sou o seu Deus. A gente estudou isso quando a gente falou sobre o Êxodo, é uma linguagem o quê? De intimidade, de pai para filho, de marido para esposa. É meu, a minha Jaque, a minha Sofia, a minha Alice. É intimidade. Vocês serão o meu povo. Deus, Ele tem um claim, se fala em inglês, agora fugiu a palavra em português, mas Ele tem o quê? Ele tem uma autoridade sobre a sua vida. Ele tem sobre a sua vida. E aí a gente vê os nossos filhos. Por que nós educamos nossos filhos? Nós educamos nossos filhos porque nós os amamos. Nós os amamos. E eu não deixo a Sofia e a Alice fazerem o que elas querem. E muitos dos jovens na nossa igreja, aliás, se os jovens me conhecem bem, eles não fazem o que eles querem fazer debaixo do meu nariz. E sempre que eles fazem, eles sabem que eu vou ficar sabendo. Então, mais uma vez, vocês acham que Deus é um pior pai do que eu? Se eu sendo mal, se eu sendo quem eu sou, eu corrijo a minha filha e eu não deixo ela fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, por quê? Porque eu a amo. Porque eu a amo. Deus não nos vai deixar andar do jeito que a gente quer. Sabe por que muitas vezes os nossos planos não dão certo? Deixa eu te dar uma dica. Porque eles não são a vontade de Deus para a sua vida. Sabe aquilo que você mais quer, não acontece muitas vezes? Porque não é o que Deus quer para a sua vida. Aí a gente se bate, a gente chora, a gente esperneia, a gente dá birra. Não faz? Você pensa que passou dos 20 e não faz mais birra? A gente faz isso com Deus. Então, Deus, Ele vai nos corrigir, porque Ele nos ama.
E aí tem um grande exemplo disso na Bíblia, que é Jacó e Esaú. E ele diz: amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Em outras linguagens vai dizer: eu odiei a Esaú. Mas como que é isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como que é isso que ele odiou Esaú? Se você se lembra em Peniel, quando Jacó está voltando para casa e tem encontro com seu irmão, ele oferece presentes para o seu irmão. Lembram disso? E aí o que o irmão dele fala para ele? Fica com o que é teu, porque eu tenho o suficiente, eu não preciso de nada seu. Ou seja, eu sou muito rico. E a Bíblia vai falar que ele era muito rico. Esaú era muito rico. Então, como assim? Deus, ele abençoou Esaú, não abençoou? Deus deu muita coisa para Esaú, não deu? Deu. Então, como assim que ele rejeitou Esaú? Como que funciona isso? E ele amou Jacó. Existe uma grande diferença na vida de Esaú e na vida de Jacó. Qual é essa grande diferença? Jacó, Deus bateu nele, mas bateu nele tanto, que ele entrou na terra dele mancando. Se Deus te ama, Ele vai bater e vai doer, mas é por amor. E você vai às vezes entrar na terra que Ele te prometeu te dar mancando. Mas Ele olha para você e fala: você é um pecador, mas eu vou te transformar à imagem do meu filho. Eu vou te transformar. Eu vou te limpar. Agora, com Esaú é diferente. Como que ele demonstrou ódio ou rejeição a Esaú? Como que ele fez isso? Ele pegou a coleira, ele cortou a coleira e disse: vai, Esaú, faz o que você quiser. A maior maldição que Deus pode te dar é Ele deixar você ser quem você é. É deixar você ir, fazer o que você quiser, sem correção. Essa é a maior maldição que Deus pode nos dar. É nos entregar ao nosso próprio coração. Não é isso que diz Romanos capítulo 1, 2 e 3? Porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Deus os entregou às suas paixões. Deus os entregou às suas paixões. A pior coisa que pode acontecer para nós é Deus nos entregar às nossas paixões. Mas Ele é amoroso. E aí diz lá em Hebreus capítulo 12: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos? Gente, quem apanhou de pai aqui? O meu pai era um sargento. Até quando eu fui para o exército, eu não tive problema nenhum com o exército. Porque eu estava no exército e falava: isso aqui é férias perto do que meu pai era. O meu sargento perto do meu pai, cara, tranquilo. Eu tive meu pai morreu eu tinha 10 anos de idade. Minha mãe nunca casou de novo. Eu tive figura de pai até os 10 anos de idade. Mas até os 10 anos de idade, eu aprendi a ser homem com meu pai. Eu nunca precisei de outra figura de homem. Porque o meu pai me ensinou que era ser homem até os 10 anos de idade. Porque ele me corrigiu. Ele me bateu. Ele me mostrou o que é ser um homem e como é andar como um homem. Até os 10 anos de idade. Então, a disciplina é para os filhos. Mais uma vez, se você pode andar em carnalidade, em fazendo tudo o que você quer, sem o Espírito Santo te corrigir, a Bíblia diz que a repreensão, a correção é para o filho. Quem não tem essa repreensão é filho ilegítimo. É hora de dobrar o joelho e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Não me deixa ser quem eu sou. Transforma a minha vida, me leva para a santidade. Limpa a minha vida.
Em último lugar, Deus transforma a nossa natureza. Deus transforma a nossa natureza. E talvez esse é o versículo que mais nós conhecemos. Deus vai tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Como que funciona isso? Tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Do que o profeta está falando? Ele está falando de transformação. Deus vai transformar a minha e a sua natureza. Por quê? Porque o relato bíblico do Novo Testamento é verdade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos. O morto, ele não responde a nenhum comando. Lembra Lázaro? João capítulo 11. O que Jesus faz? Lázaro, vem para fora. Aquela é uma ilustração maravilhosa do que acontece com a nossa vida. Ele grita, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, então, ele responde. Mas o que ele está fazendo dentro lá? Da caverna, fechado. Ele está morto. Como que um morto responde a um comando? Ele não responde. Então, Jesus Cristo ressuscita Lázaro. Então, Lázaro é capaz de responder ao chamado de Jesus Cristo. Assim é com a nossa vida espiritual. Deus nos ressuscita. E então nós aceitamos Jesus. Porque depois que Ele nos ressuscitou, depois que Ele nos escolheu, depois que Ele nos salvou, então nós somos capazes de responder. É isso do que esse texto está falando. Ele vai tirar o que? O nosso coração de pedra. O que é um coração de pedra? Um coração morto. Um coração sem vida. E Ele vai nos dar um coração vivo, que pulsa. Ele vai tirar, imagina que você tem uma estátua, tem várias estátuas por aqui, e você tem o poder então de transformar aquela estátua em um ser humano, de verdade. Mas antes de transformar isso em um ser humano, você faz o quê? Você taca pedra nela, você vai lá e picha ela, você vai lá e bate nela. A estátua vai fazer alguma coisa? Ela vai te responder de alguma maneira? De maneira, é uma estátua, ela é pedra. Ela é uma pedra. Ela não responde a nenhum tipo de estímulo. Agora, você imagina que você, no estalar de dedos, você transforma aquela pedra, aquela estátua em um ser humano. Agora você vai lá e taca uma pedra. O que vai acontecer? Você vai lá e bate nela. O que vai acontecer? Ela vai vir atrás de você. Tenta pichar ela, então. Você vai estar em problemas. É disso que ele está falando aqui. Eu vou dar um coração para vocês capaz de me escutar, capaz de me entender, capaz de interagir comigo. Um coração para vocês que eu vou chamar vocês. Gustavo, vem. E o Gustavo vai vir. Rúbia, vem. A Rúbia vai vir. Por quê? Porque agora Ele nos deu um novo coração. Ele nos deu vida em Cristo. Efésios 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos com esse coração de pedra. Agora Ele nos deu vida em Cristo. Ele nos deu um coração de carne capaz de responder ao chamado dEle. Agora Ele fala, não faz isso. E você, sim, Senhor. Sim, Senhor. E se você fizer, você sabe o que vai acontecer. Então Ele vai fazer isso. Nós precisávamos do quê? De uma transformação de natureza. E eu vou descrever a nossa conversão aqui, isso não vai ser bonito. Imagina que aqui no púlpito, eu tenho a melhor comida de um lado. A melhor comida. Eu amo carne, então costela para mim é legal. As coisas de churrasco é legal para mim. E do outro lado aqui eu tenho um balde com lavagem. E lá atrás eu tenho um porco preso. Eu solto aquele porco. Para onde o porco vai? Para a lavagem. Por quê? Porque é a natureza dele. Por mais deliciosa que essa comida seja, ele não vai querer nem saber disso, porque ele gosta de lixo. É igual um abutre. Você pode ir lá oferecer a melhor comida para ele. O que ele gosta? De carniça, de coisa podre. É isso que ele gosta. Por quê? Por causa da natureza dele. Então, se você solta ele, ele vai correr para cá. Agora, imagina que eu soltei e ele veio e começou a comer. E começou a comer, se esbaldando.
Mas eu tenho esse poder, o mesmo poder da estátua, de transformar ele num homem. E eu estalo o dedo, ele se transforma num homem. E quando ele abre o olho, que ele vê, ele está de 4 comendo aquela lavagem, enquanto ele está tentando engolir aquilo que estava comendo lá, ele já volta tudo de novo. E de repente ele olha para onde ele está, ele olha a gente aqui, fala assim: o que eu estou fazendo? A vergonha, o sentimento. Você consegue imaginar o sentimento dele? Por que antes ele estava lá e podia estar todo mundo aqui, a gente aqui, e ele não ia estar nem aí? Porque ele é um porco, ele não está nem aí para isso, ele não liga para isso. A natureza dele é aquela natureza. Mas quando eu transformo a natureza dele, ele já não consegue mais o quê? Ir no lixo. E mesmo se ele for, porque ele tem alguma lembrança ainda, ele não vai conseguir comer. E se ele comer, ele vai vomitar aquilo. Porque o seu corpo já não é mais o mesmo, a natureza já não é mais a mesma. É isso que Deus fez conosco. Porque os prazeres que nós tínhamos antes, nós não temos mais. Porque o pecado que nós amávamos antes, nós não amamos mais. Porque toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa que a gente fazia antes, a gente achava legal, mas a gente sabe que não é da vontade de Deus e que não nos aproxima de Deus, isso nos traz repulsa. Mesmo que eu tento fazer, mas cara, isso era legal antes. E às vezes nem é uma coisa que é em si, intrinsecamente pecado. Por exemplo, música. Eu sempre gostei de música do mundo. E aí, pode escutar música do mundo? Bom, é você e Deus, resolve com Deus. Eu não escuto. Por que eu não escuto? Porque eu perdi totalmente o interesse. Alguém precisou falar: Rodrigo, você tem que parar de escutar essas músicas. Rodrigo, você tem que parar de fazer isso. Não. A minha natureza foi transformada. E eu não amo mais essas coisas. Não amo. Então ninguém precisou brigar comigo. E é isso que ele está falando aqui. Darei a vocês um coração novo, versículo 26, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra. Então o que Deus está falando aqui? Povo de Deus, igreja do Senhor, eu vou limpar vocês. Eu vou tirar vocês, todos os seus ídolos da sua vida. Eu vou aspergir água limpa sobre vocês e vocês ficarão limpas. Eu vou fazer vocês andarem em santidade. Eu vou transformar vocês à imagem do meu filho. Eu vou fazer isso. Para a minha glória e para o meu louvor. Eu vou fazer isso. E como eu vou fazer isso? Eu vou transformar a natureza de vocês. De forma que agora a lei de Deus não está mais dada a nós em forma de tábuas de pedra, como era com Moisés, como era com Israel. Agora, a lei de Deus está escrita no nosso coração. E ninguém, como disse ele mesmo através dos profetas, ninguém mais precisará ensinar o seu irmão. Ele não está dizendo que não existirá na igreja professores, pastores, mestres. Ele não está falando disso. Ele está falando que ninguém mais vai precisar ficar brigando com o crente para mandar ele parar. Olha, lembra da lei do Senhor. Olha, lembra da lei do Senhor. Olha, tem que obedecer ao Senhor. Não. O crente de verdade sabe. A lei do Senhor está escrita no seu coração. É lógico que através da meditação da palavra de Deus. Porque muita gente diz, 1 João, se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. A minha pergunta é, vocês amam a Deus? Sim, nós amamos. Né, Ju? Aí, minha segunda pergunta é, vocês obedecem a Deus? Sim, nós obedecemos a Deus. Terceira pergunta, vocês conhecem a palavra de Deus? Vocês já leram a palavra dele? Aí a resposta é, não. Existe uma falta lógica, existe uma irracionalidade aqui. Porque é impossível eu obedecer a Deus sem conhecer a vontade dEle. É impossível. Como que eu vou obedecer um mandamento que eu não conheço? Está vendo a necessidade de nós meditarmos na palavra dEle diariamente? Porque se nós dizemos que nós amamos o Senhor, automaticamente eu tenho que ler a palavra dEle. Porque se eu não faço isso, o que acontece?
eu não conheço os mandamentos, eu não conheço a vontade de Deus. Então como que eu posso andar segundo uma coisa que eu não conheço? E aí, a 2 Coríntios diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você já não é mais o mesmo, você foi transformado. E ainda, Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Esse não é um processo instantâneo. Isso não vai acontecer da noite para o dia, mas ele vai acontecer. Ele vai acontecer. E é um processo que vai gradualmente. Deus ele vai transformando, nos dando esse novo coração e nos transformando à imagem do seu Filho. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. E nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nos dar graça para viver em conformidade com a Sua palavra. Nos dá graça, Senhor. Nos dá graça para aplicarmos tudo isso que nós ouvimos aqui hoje da Sua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Mas cumpre, Deus, com as suas promessas, porque essas promessas aqui são suas. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem muda. Então faz isso nas nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.